Olá, boa noite. Há exato um mês, a cidade de Brumadinho, em Minas Gerais, virou o centro das atenções em todo o mundo. Isso porque, mais uma vez, uma barragem de rejeitos usada no processo de mineração se rompeu, causando a destruição de casas, sítios e, infelizmente, a perda de muitas vidas. O jornalismo da Novo Tempo esteve lá para contar não só como foi a rotina de quem perdeu tudo nessa tragédia, mas também da solidariedade que chamou a atenção de todos. 5 de novembro de 2015. O rompimento da barragem de Fundão da mineradora Samarco deixa um rastro de destruição e morte no distrito de Bento Rodrigues, próximo a Mariana, em Minas Gerais. A tragédia é considerada até então o maior desastre ambiental do país. 25 de janeiro de 2019, Brumadinho, Minas Gerais. A menos de 200 quilômetros de Bento Rodrigues, outra tragédia envolvendo o rompimento de barragem. O incidente aconteceu nesse ponto, local exato da barragem onde fica a mina do Córrego do Feijão. De lá, os 12 milhões de metros cúbicos de rejeito formaram um imenso rio de lama, que foi destruindo tudo pelo caminho, incluindo casas, carros, natureza e vidas, até chegar ao rio Paraopeba. Assim como no desastre em Mariana, a reportagem da TV Novo Tempo foi conferir de perto essa tragédia. A cidade de Brumadinho fica a mais ou menos 60 quilômetros de Belo Horizonte. Ao chegarmos aqui na cidade, a gente já percebe os primeiros indícios da tragédia, mas em forma de homenagem. Amigos, autoridades e até desconhecidos deixaram flores, camisas e mensagens de carinho aos familiares das vítimas atingidas pela lama. Mais alguns quilômetros e chegamos ao bairro Parque da Cachoeira. A região fica bem próxima de onde passou a avalanche de lama. Nós encontramos o dono dessa casa, que foi parcialmente atingida. Felizmente, Márcio não estava no imóvel no dia do incidente. Ele disse que ficou sabendo pela TV que a barragem havia rompido. Assim que nós tomamos conhecimento, viemos rápido, porque como o córrego que passa aqui atrás seria o leito da vazão, né? Aí nós viemos aqui para conferir. Da janela, o que antes era uma vista perfeita da natureza, hoje o cenário é manchado pelo marrom da lama tóxica. Tinha um riachinho mais ou menos de uns 3 metros de largura, uma água clarinha, era muito bacana mesmo. É impressionante, é sem palavras. A gente imaginou uma tragédia, mas não nessa proporção. E a gente imaginou algo muito menor mesmo. A gente está numa região onde o rio de lama passou bem próximo. Essa casa aqui atrás de mim teve o seu quintal totalmente varrido pela lama. E essa destruição toda que você vê aqui ao lado era uma casa de 2 andares. Segundo as autoridades, os moradores destas 2 casas não estavam no momento do incidente. Emerson, que é morador da segunda casa, nos conta como foram os momentos que antecederam a chegada da lama. Tem um barulho de chuva, só que eu olhei pro céu e não vi nada nublado. Eu falei assim, que barulho de chuva que é esse, gente, que eu não tô entendendo nem nada. Aí do nada o menino falou assim, isso não é chuva não, isso é uma outra coisa, tá dando medo, que tava aumentando o barulho. Que ela vindo lá de cima, onde nós estávamos, ela vem só com um barulhinho baixinho. E se via a terra tremendo, como se fosse, as árvores estavam rolando e quebrando como se fosse um brinquedo. As árvores de 10 metros de altura, 12 metros de altura, como se fosse um brinquedinho rodando. Descendo um pouco mais, acompanhando a trajetória do rio de lama, a gente obviamente encontra mais destruição. Esse local que você está vendo existia uma casa e hoje só existe lama. Dá para perceber que tem pedaços de colchão, a parte do que era o banheiro desta residência, mas o mais impressionante a gente encontrou do lado do que era esta casa. A gente achou um carro totalmente destruído que possivelmente veio arrastado por esse rio de lama. O carro é desse casal, seu Abel e Dona Adélia. Além do carro, a família também perdeu a casa e tudo, absolutamente tudo que tinha dentro. Hoje eles estão morando temporariamente na casa que pertence a um amigo de seu Abel. Mas a lembrança daquele 25 de janeiro tem tirado o sono do casal, principalmente de Dona Adélia. De noite tem hora que eu tô deitada, eu fico pensando assim, não, já pensou se isso fosse de noite? Essas 2 irmãs moram numa rua acima de onde passou a avalanche de lama. O marido de Selma é funcionário da Vale e faz parte da equipe que estava no refeitório que foi varrido pelos rejeitos. Apenas um motivo tirou ele do caminho da lama. Porque estava de férias. Nós perdemos assim também, né? Muita coisa assim, muito pessoal conhecido dentro da Vale, os amigos do meu marido mesmo, que trabalha dentro da empresa.
Já o ex-marido de Delma estava no refeitório naquele dia 25 de janeiro. A turma dele almoçou um pouco antes do rompimento da barragem. Nem o ex-marido de Delma, nem o marido de Selma tiveram condições emocionais de gravar a entrevista. E ele correu para o lugar mais alto. Que o almoço dele foi o primeiro, né? Aí depois veio esse outro pessoal que é da turma do marido da minha irmã. Que aí foi. Mas ele, igual hoje eu topei com ele não quis nem pegar meu menino, que ele falou que a cabeça dele não dorme. Esse impacto emocional é uma das sequelas causadas pela tragédia em Brumadinho. As autoridades perceberam isso e providenciaram um tratamento adequado para todas as pessoas afetadas. As pessoas estão passando por um momento de luto, um momento difícil, que está dando desdobramentos na saúde mental. Então, nosso CAPS, ele está com a capacidade ampliada. Aqui nesse local onde nós estamos, em Parque da Cachoeira, nós colocamos uma equipe de saúde mental no nosso posto de saúde aqui. Em Córrego do Feijão, que é aqui perto, onde que era a mina, também lá, nossa unidade de saúde, nós ampliamos o atendimento e colocamos saúde mental lá também. Além disso, cidades vizinhas mandaram seus profissionais, além da Cruz Vermelha, do Hospital Albert Einstein, que estão disponibilizando profissionais de saúde mental, que todas as nossas unidades estão sendo fortalecidas com esse profissional. No nosso hospital de Brumadinho, que não tinha esse serviço, nós colocamos um funcionamento 24 horas, e na nossa UPA também colocamos 24 horas também o serviço de saúde mental, que é o que está sendo mais necessário nessa hora em termos de saúde. E aqui no estúdio eu tenho o prazer de receber Danila Torres, que é bióloga e tem mestrado em engenharia civil, especialização em gestão ambiental. Ela também escreve para o site Vida Ambiental e coordena a ONG Grupo Verde Brasil, na região de Campinas, interior de São Paulo. Danila, boa noite, seja muito bem-vinda. Boa noite, obrigado pelo convite, espero conseguir contribuir um pouco, apesar desse cenário triste que a gente vivenciou. Esse cenário é bem triste e agora, um mês dessa tragédia que parou o Brasil, o que a gente aprendeu com isso, quando a gente fala de uma visão ambiental? Foi um impacto negativo muito grande. Ainda é muito cedo para afirmar as consequências, mas a gente consegue já afirmar que elas serão a longo prazo e algumas delas não serão possíveis serem Não tem como voltar, né? Não. Não tem como voltar no tempo para mudar essa realidade. Não, elas são, o que a gente fala na biologia, elas são irreparáveis. Então, a gente pode categorizar esse impacto negativo. Toda vez que a gente usa a palavra impacto, a gente tem que considerar que essa palavra é neutra. Então, o que a Vale causou com essa tragédia foi um impacto ambiental extremamente negativo. E a gente categoriza esse impacto, para ficar mais didático, na água, no solo e na saúde humana. Então, na água, o que a gente tem que pensar é que atingiu o rio Paraopeba, que é o rio da bacia do Paraopeba, é o principal rio dessa bacia, que a gente já sabe que ele contribui ali com 38 municípios, então é um impacto que não é regional, ele passa até, transcende o estado de Minas Gerais, e esse grande volume que entrou na água entrou de uma vez só. Então a gente tem dois problemas, vários problemas, mas a gente pode elencar destacar dois. A princípio, uma elevação enorme da turbidez dessa água, e a gente tem todos os processos biológicos ali acontecendo na água. Quando a gente tem essa turbidez elevada, é como se fosse uma grande cortina que a gente colocasse sobre o rio e assim impede que passe a luz solar. Então, a gente já tem uma depressão de oxigênio pela diminuição da fotossíntese e os próprios animais, quando eles acabam morrendo de forma aguda, de forma imediata, essa decomposição também consome oxigênio. E porque também, para decantar a grande quantidade, né, de rejeitos, é muito difícil isso acontecer num espaço curto, né? Foram 12 milhões de metros cúbicos de uma só vez. Então, esse é um problema bom que você salientou, que é o assoreamento do rio. Então, a gente vai ter uma elevação do leito do rio, com esse rejeito que agora vai ser depositado ali, e o perfil de água vai ficar menor. Então, a gente tem que entender que o rio ele tem estratos, e cada um desses estratos tem a sua biologia, tem a sua biota, e todos esses estratos vão acabar sendo comprometidos. E quando a gente fala de solo, aí o problema seria desde o leito do rio até onde o rejeito chegou, levando casas e sítios. Ele lavou muitas partes, né? E a gente está ali no ambiente de Mata Atlântica, que é um bioma extremamente importante e um dos mais ricos em biodiversidade. E é um bioma que já sofre muita devastação. A gente tem 12% só desse bioma no nosso país. Então, é um bioma que precisa ser muito bem monitorado e muito bem cuidado.
preservado. O rejeito tinha basicamente óxido de ferro. Então, a gente vê até nas reportagens relatando que parecia um tijolão quando ele secava, e é esse aspecto mesmo ferroso, que tem uma coloração até de ferrugem, que tingiu também esse rio com esse tom avermelhado, e isso no solo impacta muito a questão da regeneração da floresta. Então, quando ocorre um processo de degradação ambiental, a natureza ela consegue se regenerar. É um processo que a gente chama de sucessão ecológica. Mas nesse solo pavimentado com óxido de ferro e outros metais pesados e outras substâncias tóxicas, é muito difícil. A gente não vai estar aqui, infelizmente, para ver essa floresta em pé novamente. O óxido de ferro ele também tem impacto para a saúde de quem ainda mora ali, naquele ele ambiente, é corrosivo. né? Ele é corrosivo, né? Então, exato. a gente até viu algumas pessoas que sofreram com alergias de pele, óleos. Começa a... Isso. O principal ali, eu acredito que seja um problema dos metais pesados que foram encontrados ali, que estavam nos rejeitos e que estavam no próprio leito do rio, já ali quietinhos, e quando essa lama lavou o rio, isso tudo foi revolvido e passou para outras camadas do rio. Então você falou de água, solo e o outro aspecto era? Saúde humana. A saúde humana, né? Então, a gente tem que considerar a saúde humana imediata, a médio prazo e a longo prazo. Essas pessoas, as autoridades já estão solicitando que elas não cheguem nem a 100 metros do leito da água, que elas não consumam a água diretamente. É importante falar que quando essa água está contaminada com esses metais, não há tratamento de água que retire isso. Então, compromete o abastecimento humano. Foi um impacto realmente de grande magnitude. Muito se fala da febre amarela, né? Depois desse processo. Isso aconteceu quando houve o rompimento de Mariana, né? E muitos especialistas, eles fazem essa relação do rompimento com um surto de febre amarela. Isso aconteceria? Poderia acontecer nesses próximos meses, enfim? A gente pode presumir que sim. Não só a febre amarela ou tem outros? Febre amarela, zika, dengue, chikungunya, todas essas doenças que tem como vetor comum esses mosquitos, porque o que ocorre é que a gente está numa região de febre amarela. Só que num ambiente equilibrado, numa floresta em pé, a gente não tem tantas doenças assim, porque a gente tem o equilíbrio ecológico. A gente tem que entender que agora as larvas elas tendem a ter uma preferência em proliferação. Além disso, a gente está em época de chuva e os sistemas de profilaxia que a saúde pública executa nessa época vai ficar com dificuldade. Então, nós perdemos peixes, anfíbios, répteis, todos os animais que contribuem para consumir essas larvas de inseto. Então, é provável que a gente tenha um boom e aí, consequentemente, o aumento do índice de doenças relacionadas a isso, como aconteceu em Mariana. É muito triste, você pode ver aí que nós estamos falando hoje sobre o rompimento da barragem de Brumadinhos, em Minas Gerais, e no meio de todo esse caos lá em Brumadinho, um movimento chamou a nossa atenção, que foi o grande número de voluntários que deixaram confortos de sua casa pelo simples motivo de ajudar quem perdeu tudo nessa tragédia. Vamos acompanhar a segunda parte desta reportagem. Em 2015, a tragédia em Mariana deixou como saldo um rastro de lama contaminada que destruiu cerca de 700 quilômetros do Rio Doce, entre Minas Gerais e o litoral do Espírito Santo. 19 pessoas morreram no distrito de Bento Rodrigues, que foi tomado pelos rejeitos. As 300 famílias da comunidade ficaram desalojadas. Antônio lembra muito bem daquele 5 de novembro. Ele morava em uma das primeiras casas de Bento Rodrigues que foram atingidas pela lama da barragem de Fundão. No momento, ele estava trabalhando na cidade de Mariana, mas a sua família estava no distrito. A minha esposa, a minha filha mais velha, estava na escola estudando. E a mais nova, como o horário dela já tinha terminado, ela estava em casa fazendo um trabalho de escola. Aí ela viu alguém gritando que a barragem arrebentou, ela deixou a casa aberta e correu em seguida em sentido da escola. Mas aí, como já tinha dado o alarme que o pessoal tinha falado que a barragem arrebentou, minha esposa, mas eu já envia encontro dela para buscá-la em casa. Aí elas encontraram, mas já não dava para vir em casa, mas não, que a lama já tinha tomado conta. Aí elas correram para o lugar mais alto. Antônio ainda diz que só conseguiu localizar a mãe dele com a ajuda de um jornalista, um dia depois da tragédia. Ela estava na UTI de um hospital em Belo Horizonte. Aí ele entrou em contato lá em Belo Horizonte, se tinha alguém dado entrada, aí ele me ligou e falou que tinha alguém com as mesmas características da minha mãe, tinha dado entrada lá. Aí a gente ligou para um parente da gente lá, ele foi lá e reconheceu que ela era mesmo que estava lá. Isso, aí a gente foi lá e ela era mesmo. 2 tragédias semelhantes, Mariana e Brumadinho.
3 anos depois, a primeira tenta ainda mostrar sinais de reconstrução. Um novo começo para as 300 famílias que vão se mudar para esse lugar, onde máquinas constroem a chamada Nova Bento Rodrigues. Já na tragédia em Brumadinho, ainda há muito a ser feito. Desde quando aconteceu a tragédia, o bairro Parque da Cachoeira virou ponto de apoio para a polícia, os bombeiros e a defesa civil. Também foi montado um espaço para as pessoas poderem tirar documentos como a carteira de identidade. Mas o que mais chamou a atenção foi o movimento constante de voluntários no local. Uma verdadeira aula de solidariedade. Era gente carregando água mineral para moradores da comunidade, era gente ajudando a descarregar doações que chegavam de todo o Brasil, pessoas comprometidas a não deixar faltar comida para todos. Um grande esquema foi montado entre os voluntários com um objetivo: ajudar quem mais precisa. A Santuza, por exemplo, ajudava no setor de doação de roupas. Pode parecer que não, mas nunca é demais ajudar, o mínimo que seja. Seja que, se você pode ajudar em vir trabalhar assim, uma palavra amiga, uma oração em casa. Já o Max veio de longe, muito longe. Ele mora na Turquia, onde faz um trabalho como voluntário junto aos refugiados da Guerra da Síria. Quando soube da tragédia de Brumadinho, não pensou 2 vezes. O amor ao próximo, ajudar mesmo, a gente viu a necessidade de estar aí e a gente veio. Eu não tenho data para ir embora. Eu estou acampado aqui embaixo, eu montei uma barraca aqui no quintal do morador e eu vou ficar ali até a gente resolver tudo. Foi o que você sentiu quando você chegou aqui e viu tanta gente necessitada? Dói. Certo vou falar, porque você sente que os caras estão numa situação muito delicada. E aí você não tem nada, não tem palavra, você só pode abraçar e chorar junto. Fala assim, olha, eu estou aqui, estamos juntos, o que você precisar, nós estamos juntos. Assim que soube desse desastre em Brumadinho, a Igreja Adventista também se mobilizou para ajudar. A Agência Adventista de Desenvolvimento e Recursos Assistenciais, a ADRA, enviou uma carreta para dar apoio aos trabalhos humanitários. Todas as nossas ADRAs, em todos os 8 países, nós temos um plano de resposta a emergências. Então, de acordo com esse plano, nós podemos mobilizar recursos, seja financeiros ou seja de pessoas, entre 24 e 48 horas quando acontece uma tragédia como esta. Para que a carreta viesse aqui, o nosso diretor regional aqui para o estado de Minas Gerais, ele se reuniu, ele veio aqui. Na verdade, a ADRA esteve presente aqui no dia seguinte. A tragédia aconteceu na sexta-feira, no sábado, o nosso diretor aqui para o estado de Minas, o pastor Noeto, já estava em Brumadinho, em contato com as autoridades e colocando a ADRA à disposição para ajudar. O veículo é equipado com uma cozinha, sala para atendimentos e uma lavanderia com máquinas industriais. Os voluntários da ADRA circulavam pelo bairro avisando os moradores sobre os serviços gratuitos oferecidos pela agência, como lavagem e doação de roupas, alimentação, além de atendimentos com psicólogos e aconselhamento espiritual. A gente vem com as ações, a gente vem com alimento, a gente vem com água, a gente vem com carreta, mas às vezes eles estão precisando que um pastor, um padre, uma pessoa chegue e fale assim, olha, quer uma oração, quer um abraço? E aí esse pastor, a pessoa que vai dar esse acompanhamento espiritual, vai ter essa oportunidade de ouvi-lo, ler a palavra e mostrar que em Deus, independente da tragédia, que em Deus há esperança. Se por um lado a tragédia de Mariana e de Brumadinho deixaram cicatrizes, por outro, os gestos de cuidado e carinho de milhares de pessoas ajudaram a amenizar um pouco a dor e o sofrimento de todos os afetados por esses 2 desastres. Eu acho muito importante, porque aqui é uma cidade pequena, nós não teríamos pessoas suficientes, profissionais de saúde principalmente, profissionais treinados para poder fazer todo esse movimento pós-tragédia. Então eu agradeço e digo que é muito importante sim, voluntários do mundo todo se encaminhando para cá. E a gente volta aqui para a nossa conversa com a Danila Torres, que é bióloga, mestre em engenharia civil, especialista em gestão ambiental. Danila, nós estamos falando sobre os impactos dessa tragédia que aconteceu há um mês e para isso nós temos impacto também no país. Qual é o impacto para o país? Porque na região ficou muito claro que aquela população, eles vão ter que se adaptar a essa nova realidade. E no país, tem um impacto para nós que estamos tão distantes de Minas?
Tem sim. A gente tem que entender o planeta como a nossa casa como um todo. Então, hoje a gente já sabe, quando a gente fala principalmente em mudanças climáticas, que as nossas ações aqui afetam as calotas polares lá. Sim. Agora, o que a gente vai dizer do nosso vizinho aqui de estado? Então, a gente teve o exemplo de Mariana, por exemplo, com um impacto na saúde pública, que foi a questão da febre amarela, da proliferação dessa doença, de dengue e outras doenças relacionadas. E agora a gente pode esperar, sim, um impacto negativo considerável, principalmente por entender que esse rejeito chegou ao Rio Paraopeba e o Rio Paraopeba alimenta uma bacia extremamente importante, que é a bacia do Rio São Francisco, que vai lá para o nordeste do país e que é uma região árida que utiliza essa água como meio fundamental para o equilíbrio de vida. Então, uma coisa que ocorre lá em Minas Gerais vai refletir sim, e vai refletir na economia, vai refletir em questões de saúde pública, tem um impacto considerável não só local, mas a gente pode falar regional e global. A cada tragédia que acontece como essa, e assim esperamos que não aconteça mais nenhuma, né? Mas teve Mariana, Brumadinho, isso acumula os problemas, ou seja, os resultados negativos são acumulativos de tragédias como essa ou não? São acumulativos no aspecto do impacto ambiental, sim, porque essas substâncias, quando elas entram no meio ambiente, elas ficam, a gente fala, são substâncias recalcitrantes, elas vão ficar e não conseguem ser retiradas. Como você falou no bloco anterior, né, não vai ter como limpar esse rio, não. Fazer um trabalho como está sendo feito em outros rios que estão poluídos, por exemplo. No mesmo jeito que a gente assistiu aí a morte do Rio Doce, a gente está assistindo a morte do Rio Paraopeba, e isso é muito triste, e existem maneiras da gente tentar minimizar isso, mecânicas, a gente consegue minimizar, mas a gente não consegue resolver. E aí vai se acumulando, porque essa água contaminada não significa que não vão mais ter peixes, não vai mais ter vida. Só que essas vidas também vão estar comprometidas. As plantas, os peixes, os anfíbios e todo mundo que acessa ali aquelas águas, as próprias aves que se alimentam desses peixes, e aí vai se acumulando, acumulando. Porque também o fato de estar contaminada não quer dizer que ela não vai ser utilizada, né? Como você disse, ela chega até o nordeste do país. Isso, ela vai ir um pouco vai indo, né? A água vai levando, a água é um excelente solvente, sim, e ela vai levando, vai carreando todas essas substâncias. A gente não tem nem noção, né, do que pode acontecer a longo prazo, né? E por que é tão importante a preservação da biodiversidade como um todo? Por quê? A biodiversidade garante o nosso equilíbrio. Então, voltando ao exemplo de Minas Gerais, nós estamos num local ali de Mata Atlântica, que é um bioma que a gente fala que é muito rico, que tem elevada biodiversidade. Nós temos muitos animais, muitas plantas, só que eles só conseguem conviver em harmonia quando eles estão juntos. Se a gente separa, se a gente quebra esses ciclos, a gente quebra as cadeias tróficas, as teias alimentares, e isso vai gerando um desequilíbrio geral. Floresta mantém clima. Floresta aflora a água e mantém as nascentes. Então, ali, principalmente em Minas Gerais, nós temos 6 grandes mananciais e essa tragédia que aconteceu em Brumadinho, ele pegou uma zona de amortecimento de um parque estadual extremamente importante, que é o Serra do Rola Moça, que foi constituído ali, protegido por lei, exatamente porque ele abriga 6 grandes mananciais. Então, ele sofreu um impacto negativo que pode prejudicar muito a qualidade dessas águas. Você estava falando das nascentes, né, das águas, né, e a gente tem observado que não por conta desse impacto, dessas tragédias que aconteceram, mas a gente tem visto o declínio da qualidade da água, né? Por que isso tem acontecido? Por vários motivos, principalmente pela grande antropização que a gente provoca, pelo grande uso do solo, né? Então, eu tenho até um professor que fala que nascente tinha que ser protegida pelo exército, porque é uma coisa extremamente importante, está florando água ali e é extremamente valiosa. A gente classifica a qualidade da água como sendo adequada ou não de acordo com o uso. Então, eu tenho rios que eles não são adequados para utilização como água potável, mas eles são adequados para pesca ou para navegação. Então, a gente classifica dessa forma. Então, depende do tipo de uso desse rio, e é importante a população saber que ela faz parte desse processo. Então, vamos imaginar que o Rio Paraopeba é o principal rio desta bacia do Rio Paraopeba. A gente utiliza água para usos múltiplos, tanto para consumo, dessedentação de animais, para indústria, para agricultura, para navegação, para lazer, são usos múltiplos. Ou seja, todo mundo tem direito ao uso dessa água como recurso.
Então, quando tem o planejamento das cidades, quando tem as leis orgânicas, a gente precisa participar por meio dos comitês de bacia para a gente opinar também o que a gente quer que seja feito com essa água. E também exigir e garantir que todo o saneamento ocorra, porque o Brasil ainda não conseguiu executar o saneamento básico. A gente tem muito problema com derramamento de esgoto Ainda clandestino, assim, com lixo a céu aberto. Tudo isso contribui para diminuir essa qualidade ou para deixar essa qualidade inapropriada de acordo com o seu uso. Bom, a população ela tem um papel, como você mesmo acaba de dizer, de quem sabe estar ali cobrando essa qualidade e, diante de situações como essa, cobrando a responsabilidade também dessas empresas, né? Mas existe alguma questão pessoal dentro de sua própria casa que você pode fazer para mudar essa realidade? A gente tem que fazer em casa, mas pensando sempre que não é só suficiente quando a gente faz em casa. Por exemplo, o Brasil, a gente só recicla 3% do nosso lixo. Então não adianta a gente separar em casa certinho e deixar ali fora de casa, porque o problema não vai terminar ali fora. A prefeitura também precisa disponibilizar essa coleta, né? Precisa disponibilizar a coleta e a gente precisa entrar em contato com a prefeitura para ver se é efetiva essa coleta. Porque alguns materiais que são recicláveis, são passíveis da tecnologia da reciclagem, não são de fato reciclados porque não têm um valor econômico. Apenas alguns lugares pegam o isopor, por exemplo. Não são todos os plásticos que de fato são reciclados. O PET é reciclado pela densidade, mas a sacolinha de supermercado já não é. Depende da cooperativa que chega. Então a gente sempre precisa fazer esse contato até o ponto final. Nós somos corresponsáveis. O problema não acaba ao colocar o lixo lá na calçada, né? Não acaba. Ao mesmo tempo, essa economia básica que a gente faz em casa, ou exigir, por exemplo, quando você compra um produto, saber a origem desse produto, saber qual que é a pegada ambiental desse produto. Mesmo se ele faz um trabalho escravo, se ele usa água em abundância, se ele faz a exploração de algum recurso de forma indevida, tudo isso hoje a gente consegue ter acesso e consegue ter informação por meio das certificações que falam que alguns produtos são melhores para o meio ambiente ou não. Então a gente como consumidor e como cidadão tem que fazer escolhas e para isso precisa de informação. O nosso tempo é curto para o tamanho desse assunto e daquilo que a gente pode explorar, né, para isso, mas aí a gente finaliza aqui a nossa entrevista. Muito obrigada, Danila, pela sua presença, contribuição, para explanar um pouco mais daquilo que a gente viu aqui e que também a gente pode fazer dia a dia na nossa casa, né? Muito obrigada pela sua presença. O Realidade em Pauta fica por aqui, você pode rever esse e outros programas no nosso site novotempo.com/jornalismo. Uma boa noite para você, até o próximo programa.